Olá, tudo bem? Eu sou a Camille Golba e eu tô aqui hoje para falar sobre os princípios do método sensação do indiano Dr. Rajan Sankaran. Para começar, eu vou contar um pouquinho da história do próprio Sankaran. Sankaran, ele nasceu em berço homeopático. O pai dele era um homeopata, muito atuante, muito experiente, muito dedicado. E ele trazia para casa as repertorizações matemáticas. O menino Sankaran, ao invés de jogar bola, empinar pipa, brincar na lama, vinha ajudar o pai nessas repertorizações. Sendo assim, ele teve contato com a homeopatia, com os remédios homeopáticos, com as rúbricas homeopáticas, desde tenra idade. E quando ele foi estudar, ele teve uma facilidade de adquirir os conceitos da homeopatia muito facilmente. E isso levou a querer ir além. Quando ele iniciou sua prática, ele percebeu que, em muitos casos, fazer a repertorização matemática, decidir através da matéria médica, era suficiente. Mas em outros casos não era suficiente, ficavam muitas dúvidas. E ele quis encontrar um método de minimizar essas dúvidas. Ele percebia, por exemplo, que quando seu pai reunia seus colegas homeopatas, todos muito experientes, eles discutiam um caso e, ao final do caso, cada um tinha uma ideia, cada um tinha uma conclusão e um remédio para prescrever para aquele caso. Então, realmente ele percebeu que haviam dúvidas, ficavam dúvidas. Ele observou que em outras ciências existe uma classificação das informações por grupos. Existe o grupo, o subgrupo e seus detalhes. As informações são categorizadas, o que facilita o mapeamento dessas informações. Mas em homeopatia não. Em homeopatia nós temos as informações soltas, aleatórias. A gente faz uma busca na matéria médica sem essa classificação. Então, por exemplo, se eu disser para vocês, vamos identificar uma coisa, e eu disser para vocês, pode ser qualquer coisa, e eu tenho 3 informações. Eu tenho informação de que é uma coisa grande, preta e que se movimenta. Então, alguns de vocês poderiam dizer, eu acho que é um elefante. Um outro diria, eu acho que é uma nuvem preta. E um terceiro diria, não, eu acho que é um motor. Porque pode ser qualquer coisa. Você não tem nem ideia da figura maior. Então ele começou a classificar as informações em homeopatia. Ele começou classificando os estados dos remédios e dos pacientes. Esses estados ele classificou por grau de desespero, ritmo e velocidade. Se a gente lembrar, por exemplo, de alguns casos que a gente atende no consultório, você vai lembrar daquele paciente que chega falando rápido, conta que faz um monte de coisa, que tem um desespero pela sua saúde, mesmo que muitas vezes não seja um caso muito grave, e ele em seguida te chama, te liga e comenta mais outros sintomas. E tem aquele outro que chega muito tranquilo, fala devagar, às vezes até tem uma condição mais grave, mas ele não se preocupa tanto, ele acha que vai ficar tudo bem. Aí você prescreve a medicação, ele até demora um tempo para comprar. Então é esse tipo de ritmo, velocidade, grau de desespero que ele considerou para classificar esses estados. E ele chamou esses estados de miasmas, que são 10. O agudo, o tifoide, o psórico, o tineíde, o malárico, a psicose, o câncer, o tuberculinismo, a lepra e a sífilis. Fora o agudo e o tifoide, os demais eles são graduados, ou seja, da psora à sífilis. Quanto mais você vai descendo nessa classificação, maior é o grau de desespero. Então, esses miasmas, eles têm a ver com a maneira de as pessoas lidarem com a sua doença, com a sua vida, com as suas coisas. E aqui eu queria fazer um parênteses para explicar que, apesar de o nome ser o mesmo que os miasmas de Hahnemann,
ele tem essa visão diferente, porque os miasmas de Hahnemann estão mais ligados com o terreno, com a herança genética, certo? Porém, apesar de eles terem o mesmo nome e terem uma visão diferente, a teoria de Sankaran, o método sensação, em nada contradiz a homeopatia clássica. Ela é baseada na homeopatia clássica e ela é um complemento para se facilitar o encontro do melhor remédio. Ela ajuda a enxergar um caso com maior profundidade, com maior assertividade, mas ela precisa da homeopatia clássica como base. E em nada eles se chocam, são somente complementares, ok? Então, tendo classificado esses estados, Sankaran foi além. Ele observou que a maioria dos remédios homeopáticos estão em 3 reinos, que são os 3 reinos da natureza. O reino mineral, que está ligado com estrutura, o reino vegetal, que tem questões de sensibilidade, e o reino animal, que é mais ligado com a sobrevivência. Sankaran dá um exemplo, por exemplo, numa situação de uma mulher que foi traída pelo marido. Se ela for no mineral, ela vai dizer: meu Deus, como é que eu vou viver sem ele? Eu preciso dele. O paciente do reino vegetal diria: como que ele pode fazer isso comigo? Isso me afeta tanto, isso me dói. E uma paciente do reino animal diria: eu vou matar esses dois. Então é um exemplo simples para identificar como que é essa estrutura, o que é a questão de sensibilidade e a questão de sobrevivência. Então, se a gente for olhar mais especificamente para o reino mineral, nós temos toda a tabela periódica de possibilidades. A estrutura é sobre estar completo ou incompleto. Isso pode estar ligado com relacionamentos, com performance na vida, com a profissão, mas sempre em termos da estrutura que existe para tanto. A tabela periódica, ela tem 7 linhas. Sankaran observou que cada uma dessas linhas está ligada com um tema e uma idade interior. Então, a primeira linha, ela está ligada com a concepção e existência. A segunda linha, com gestação e nascimento e individualidade. A terceira linha é a infância e está ligada com identidade. A quarta linha é o jovem adulto e isso está ligado com segurança. A quinta linha é a maturidade e são questões de performance. A sexta linha é a velhice e está ligada com responsabilidade. E a sétima linha é a linha da morte e desintegração. Então esses temas, eles são a sensação em si para os minerais. Ele também observou que quanto maior o número atômico desses elementos, maior é o miasma. Ou seja, na tabela periódica começa lá com o hidrogênio, o número atômico 1. E lá no último nós temos 118, ou seja, à medida que a gente vai da esquerda para a direita e de cima para baixo, aumenta o número atômico e também aumenta o miasma. Então, conforme vai descendo as linhas e conforme vai nas colunas da esquerda para a direita, o miasma vai aumentando. Então, nós temos que as linhas vão determinar o tema ou a sensação e as colunas vão determinar o miasma. Então, nós temos linha e coluna, assim a gente encontra o remédio do mineral. É assim que funciona nos minerais. Olhando então para a questão dos animais. Os animais, eles já têm uma classificação por famílias. E observando as centenas de casos e as matérias médicas dos remédios de animais, essa classificação por família se fez verdadeira no mundo homeopático também. Então nós temos as famílias das aves, dos moluscos, dos mamíferos, dos insetos, dos aracnídeos e dos répteis. Essas famílias têm em comum alguns itens, por exemplo, a forma de se alimentar, de se defender ou de atacar, a forma de se reproduzir, a forma de conviver. Tudo isso os animais têm em comum dentro de cada família. Se nós identificamos que o paciente precisa de um remédio animal, nós vamos observar que características ele tem para identificar qual é a família com que ele está ligado.
Por exemplo, se nós temos um molusco, olhando para o molusco na natureza, o molusco é um animal pequenininho que vive no mar, que tem um corpo frágil e precisa sair de dentro da sua concha para se alimentar. Porém, quando ele sai naquele mar, naquela imensidão, ele, na menor ameaça, como ele é muito frágil, ele fica assustado e volta para sua concha rapidamente, porque ali é um lugar protegido. Aí esse momento concha é aquele momento que o nosso bem conhecido molusco, a sépia, fica naquela indiferença, que ela não quer falar com ninguém, não quer encontrar ninguém, porque ela está ali protegida dentro da sua concha. Porém, ele não pode ficar ali por muito tempo, porque ele vai se sentir sufocado. Então, essa história toda do molusco na natureza, a gente também vê esse movimento num cliente que vai precisar de um remédio de molusco. Essa classificação das famílias é muito útil para a gente conseguir identificar com mais certeza se é uma família de animais e a qual família que nós precisamos procurar o remédio do nosso cliente. Pois bem, quando olhamos para os vegetais, houve um pouquinho mais de dúvida. Porque será que as famílias botânicas fazem sentido? Por exemplo, nós temos a família Ranunculácea, que tem os remédios Aconitum, Pulsatilla e Staphysagra. O Aconitum é aquela pessoa que tem aquele medo da morte intenso. A Pulsatilla é a meiga, chorona, e a Staphysagra a indignada, tentando controlar a sua indignação. O que nós temos em comum nesses três remédios? Será que nós vemos mais semelhanças ou diferenças? Depois de muito pensar, Sankaran observou que se nas plantas a questão é de sensibilidade, então cada família de plantas deveria ter uma sensibilidade diferente. Essa sensibilidade, ela está nos tipos de dor, nas sensações nas dores, na esfera mental e emocional, e tudo isso leva ao tema central, ao distúrbio central. Ok, mas e aquelas diferenças? Como é que se explica? Isso se deve aos miasmas. Então, a gente olhando para a família Ranunculácea, que tem como tema principal, como sensação, a irritabilidade excessiva, os nervos à flor da pele, as dores impontadas. Aí nós temos o Aconitum, que tem o medo intenso da morte. Esse medo intenso está ligado com o miasma agudo. A Pulsatilla, meiga e chorona, ela tem a irritabilidade, mas ela tenta ocultar. Então nós não percebemos tanta irritabilidade na Pulsatilla. E ela lida com as coisas dessa forma porque ela é do miasma psicótico. E também nós temos a Staphysagra, que é indignada, se irrita, mas tenta controlar a irritabilidade porque o miasma dela é o miasma cancerínico. Então, a sensação em si, ela é a experiência subjetiva da pessoa. É como ela percebe a realidade. É parte da sua ilusão. E ela expressa através de expressões raras, estranhas, peculiares, porque elas são não humanas, elas estão extremamente ligadas com algo da natureza. A sensação é a conexão entre o distúrbio mente e corpo. Sankaran observou também que existem 7 níveis de experiência. Inicialmente, ele achava que esse distúrbio estava ligado com a ilusão da pessoa, que era uma forma distorcida dela enxergar o mundo. Porém, ele observou que são 7 níveis. O nível 1, que é o nome ou diagnóstico, o nível 2, que é o dos fatos, o nível 3, que é do emocional, o nível 4, que é da ilusão, o nível 5, que é a sensação, o nível 6, que é o da energia, e o nível 7, que é o da inconsciência, o coma. E que a ilusão, ela era um dos níveis desses 7. E que a sensação, ela é um nível abaixo, um nível mais profundo do que a própria ilusão. Por isso que nós encontramos mais assertividade, mais certeza nesse nível, porque ele é mais profundo. Porém, isso também nos leva a precisar fazer uma tomada de caso mais específica, direcionada para encontrar essa sensação. Ela tem uma tomada de caso diferenciada.
Então agora eu vou contar uma outra história para vocês. Eu estudei homeopatia e me apaixonei pelos recursos da homeopatia, pela profundidade que ela atinge, pela possibilidade que ela tem de transformar a vida de uma pessoa. Sendo assim, eu sempre gostei de estudar mais, de ler outros autores, de ler os autores contemporâneos, e me deparei com a obra de Sankaran. Estudei os livros dele e me encantei, porque eu encontrei ali muita harmonia, aquilo fez muito sentido para mim. Então eu li os livros dele e fiquei com aquilo guardado para mim. Nesse momento, eu recebi no meu consultório um menininho de 11 anos que veio com a mãe com a queixa de déficit de atenção e hiperatividade. Ele era um menininho loirinho, um magrinho, um tanto quanto ranzinza, e a mãe me trouxe a história dele. Então ele tinha esse déficit de atenção muito marcado, tomava Ritalina diariamente, tinha muita dificuldade de se concentrar na escola, de se concentrar para fazer suas atividades em casa, e tinha uma relação com os estudos muito complicada. Então ela me trouxe tudo o que ela tinha até então, o que a escola trazia sobre ele, e eu comecei a conversar com ele. Eu gosto muito de pedir para as crianças desenharem para mim, se expressarem através do desenho, né? Então eu pedi para ele: faz o desenho para mim? Daí ele falou não. E eu insisti, falei: não, pode ser qualquer desenho, desenha pra mim qualquer coisa que vier na tua cabeça. Aí ele falou pra mim assim: a minha cabeça não funciona assim. Eu falei: como que funciona a sua cabeça? Aí ele falou: quando eu penso uma coisa, é como se aquela coisa em seguida se transformasse numa meleca viva e se desfizesse. E aí eu já penso outra coisa e eu já nem consigo me lembrar daquilo que eu estava pensando. É como se tivesse na minha mão um controle remoto e eu tivesse a cada segundo mudando a imagem dessa TV que fica dentro da minha cabeça. Eu fiquei estarrecida. Falei: isso é raro, estranho, peculiar e não humano. Então eu falei: eu vou tentar colocar aqui aquela linha do método sensação. Vou tentar direcionar essa tomada de caso naquela linha do que eu estudei. E aí eu fui conversando com ele e ele me relatou que ele tinha uma dor de cabeça. Eu falei: me fala mais sobre essa dor de cabeça. Aí ele me relatou que essa dor de cabeça era como se um martelo batesse na cabeça dele e ficasse. Que quando ele tinha essa dor de cabeça, ele ficava pesado e ele queria ficar só deitado no sofá porque parece que ele estava sendo esmagado pelo mundo. E foi me contando mais. Aí eu perguntei: que matéria que você menos gosta? Aí ele disse que a matéria que ele menos gostava era matemática. Eu falei: como é que você se sente na aula de matemática? E ele falou: eu me sinto apertado, parece que aquele lugar é tão pequeno e eu me sinto apertado ali e sinto um tédio sem fim. E a conversa foi se desenrolando. Não era fácil de tirar as informações dele. Ele era calado, reservado. Parece que ele queria guardar aquelas informações para ele. Mas eu consegui conversar um pouco mais e perguntei o que então ele gostava de fazer. Aí os olhinhos dele brilharam um pouquinho mais e ele me falou que ele gostava de jogar um joguinho no celular. Aí eu falei: me conta sobre esse joguinho, como é que ele é? Ele me contou sobre o joguinho. Eu falei: como é que você se sente quando você está jogando? Aí ele falou: eu me sinto bem diferente, eu me sinto livre, parece que eu posso qualquer coisa e parece que eu estou num lugar infinito. Eu falei: ok, muito interessante, me conta mais. Aí ele falou: parece que eu estou no espaço, parece que eu estou num vácuo. Eu falei assim: como que é esse vácuo? Ele falou assim: é como se fosse o espaço sem as estrelas e sem os planetas. Eu tenho um espaço infinito ali e eu não tenho chão, eu estou flutuando naquele lugar. Eu falei: e como é que é isso para você? É super bom, é muito bom estar ali. Ok, quando eu juntei todas as informações, eu fui analisar. O que é que eu tinha ali? Eu tinha que algo no ambiente o afetava e fazia ele se sentir mal. Então as sensações que ele tinha era que tinha algo empurrando a cabeça dele para baixo, que ele se sentia pesado em um lugar pequeno.
E o que ele desejava era um espaço infinito e flutuar. E a maneira com que ele lidava com essas situações era tentando ocultar isso das pessoas. Eu cheguei a algumas conclusões. Se algo no ambiente o afeta, então não é uma questão de estrutura e nem de sobrevivência, é uma questão de sensibilidade. Então eu tenho o reino vegetal. No reino vegetal, nós temos a família Amamelidae, que tem as sensações de comprimido, pesado, pressionado, confinado, trancado, fechado. E tem as sensações opostas de leveza, flutuar e estar voando. Em termos de miasma, eu tenho miasma psicótico, que quer ocultar das pessoas. Então, tendo reino, família e miasma, isso me leva ao remédio, que seria, eu vou deixar em suspense o remédio, vocês podem depois comentar no vídeo que remédio que vocês encontram com essas informações. Então, eu prescrevi esse remédio para esse menino e ele teve uma melhora marcante. Ele conseguiu, depois de alguns meses, se livrar da Ritalina, conseguiu ter foco e concentração nos estudos, conseguiu ter mais interesse nos estudos, mudou a sua relação com os estudos e também o comportamento, relacionamento com as pessoas melhorou bastante. E eu fiquei muito satisfeita com esse caso. Aí eu tomei a decisão de ir para a Índia e estudar o método sensação lá na The Other Song, que é a clínica escola do Sankaran. Passei 6 meses estudando na The Other Song, fazendo essa especialização no ano de 2018. E quando eu voltei, eu apliquei o método sensação nos meus diversos casos. E eu tive muitos bons resultados. Senti que o meu trabalho deu um salto, que eu consegui ajudar meus clientes mais profundamente e mais rapidamente. Então eu tenho muita gratidão ao que o método sensação proporcionou para a minha vida, para o meu trabalho e para os meus clientes. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, eu tenho ministrado cursos sobre o método sensação em algumas cidades. Se você clicar nesse link, você tem maiores informações sobre o curso e também sobre as cidades que eles vão acontecer. Então, clica nesse link, se informe se tem nas cidades que você se encontra. Se não tiver, você também tem os meus contatos, você pode entrar em contato comigo, que eu vou te informando quais são as cidades e as datas que a gente vai fazendo a agenda de cursos. E se você quiser, nesse próprio link, você pode se inscrever e a gente pode estudar o método sensação e ajudar mais os seus clientes com mais saúde e mais profundidade, tá bom? Obrigada pela tua atenção, um ótimo dia, namastê!